Amém, amados? Glória a Deus. Amados, pega a tua Bíblia, abra ela no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Hoje, amados, nós vamos estar encerrando este propósito que a gente trabalhou durante o mês de novembro, quebrando cativeiros. E hoje, amados, o assunto que nós vamos falar é de extrema importância, quebrando cativeiros espirituais. Amém? Então, preste atenção, fique ligado naquilo que Deus quer falar com você nessa noite. A gente tem muita coisa para falar, então vamos tentar ser bem objetivo para conseguir falar tudo aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Mateus capítulo 12, versículo 22, quem achou diz amém? Quem não tem, pode acompanhar na tela. Vamos lá? A palavra de Deus nos diz assim: então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este por acaso o Filho de Deus, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saquear a casa dele? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te glorificar neste momento. Queremos, Pai, abrirmos o nosso coração, e queremos, Pai, te pedir que o teu Espírito Santo verdadeiramente venha falar ao nosso coração, ministrar sobre a nossa vida. Pai, vem nos dar entendimento, discernimento, Senhor. Vem nos dar, Senhor, sabedoria, Senhor, para entendermos, para compreendermos, para aprendermos aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas nessa noite. E que toda amarra espiritual, que tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tem trabalhado nas nossas vidas, todos os cativeiros que o inimigo tem conseguido, Senhor, nos prender, todos os cativeiros espirituais, que o Senhor comece, Senhor, a desmanchar, a destruir, em nome de Jesus Cristo. Pai, começa, Senhor, a ministrar, Senhor, a tua unção, o teu poder, a tua glória, Pai, neste lugar. Nós estamos aqui por causa do Senhor, e somente Cristo é que está no centro e no controle de todas as coisas. Então, vem fazer a tua obra, Senhor, vem manifestar a tua unção, vem manifestar o teu poder, e vem desfazer tudo aquilo que o inimigo tem feito, tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Começa, Senhor, neste momento, a desfazer, Pai, todo o mal. Cerca, Senhor, este lugar com os teus anjos, anjos guerreiros, Pai, e começa, Senhor, a ministrar aos nossos corações, que cativeiros, Pai, já comecem a cair por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que teu nome, Pai, venha a ser exaltado, glorificado e entronizado neste lugar. Senhor, eu humildemente, eu me coloco diante do Senhor, e eu te peço, Pai, que eu diminua, mas que o Senhor cresça neste lugar, Senhor. Que eu me constranja para que o Senhor apareça. De mim eu nada tenho, sou falho, fraco e pecador, mas que o teu nome, Pai, venha a ser exaltado neste lugar, Senhor, que eu apenas seja um instrumento nas tuas mãos, e que sejamos todos, Pai, todos tocados, transformados, libertos, Pai, pelo poder que há na tua palavra. E a igreja que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, conseguimos entender
que o mundo espiritual é mais real do que imaginamos. Porque às vezes quando se fala em mundo espiritual, as pessoas acham que isso não é tão real assim, isso não é tão verdadeiro assim. O que eu quero que você entenda, amados, existe uma luta, amém? Existe uma guerra sendo travada neste momento, aonde, amados, Deus luta contra Satanás. Aonde, amados, o bem luta contra o mal. Amém? Aonde, amados, céu e inferno estão em guerra. Aonde, amados, eu e você precisamos entender que há anjos e demônios. Isso, amados, é o mundo espiritual. E tudo isso, amados, é real. E se manifesta nas nossas vidas muito mais do que eu e você imaginamos. Muitas vezes tem situações da nossa vida que nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender, tentamos de toda forma buscar uma explicação, e a explicação é espiritual. Amém? O que eu quero que você entenda, amados, nessa noite, que infelizmente tem muitas pessoas que não acreditam nisso. Muitas pessoas, quando tu fala em expulsar demônios, quando tu fala em batalha espiritual, muitas pessoas vão dizer assim, isso aí é coisa das igrejas evangélicas que inventaram. Eu não sei se você já ouviu alguém, mas alguém um dia chegou e me disse, isso aí é coisa que inventaram agora. E eu quero passar, amados, por algumas passagens bíblicas, bem rapidinho, só para mostrar para você começar a entender. Amém? Vamos lá então? Coloca para nós lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 23 e 24. Presta atenção. Logo apareceu na sinagoga um homem possuído por um espírito, a qual gritou, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Até os demônios sabem quem é Jesus. A pergunta é, e eu e você? Temos essa mesma convicção de quem é Jesus Cristo? Aqui Jesus está numa sinagoga pregando, entra um homem possuído por um espírito imundo, e ali reconhece que era Jesus Cristo que estava ali. Até então, aquele homem talvez ia lá e nada acontecia diferente, mas naquele dia, quando ele chega lá, possuído por aquele espírito imundo, quem é que estava lá? Jesus. Por isso que ele diz, você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Próxima história, Marcos capítulo 5, versículo 2. Todos conhecem a história do gadareno? Olha o que a Bíblia diz, ao desembarcar logo um homem possuído de um espírito imundo, veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos, ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não... O que o demônio estava pedindo? Que Jesus não atormentasse ele. Por quê? Porque ele sabia quem era Jesus. Por isso que eles não nos mande para longe, nos manda que a gente entre nos porcos. Jesus dá uma ordem, uma legião de demônios entra nos porcos, e os porcos se precipitam no despenhadeiro e morrem. O que o inimigo vem fazer na minha vida e na sua vida? Diga comigo, roubar, matar e destruir. Amém? Próxima passagem, Marcos capítulo 7, versículo 25. Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de um espírito, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira de origem sírio-fenícia e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da filha dela. Um povo de uma outra nação
Síria e Fenícia. Não tinha nada a ver com o povo de Deus. Mas uma mãe desesperada por causa de uma filha. Quando descobre que tinha alguém que podia mudar a história da filha dela, o que ela faz? Ela vai atrás. Qual é o pai, qual é a mãe que não faz o que for preciso para o bem-estar de uma filha? Por isso que quando ela vai, ela se humilha, ela se entrega. Jesus Cristo parece que no primeiro momento não dá muita importância para ela. Os discípulos até pedem, Senhor, manda que ela vá embora. Jesus diz para ela, olha, eu vim aqui para o meu povo. Sabe o que foi a resposta dela? Ah, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Grande é a tua fé. E ele só deu uma palavra, vai que a tua filha está sã. E a filha foi sã. E Jesus nem precisou impor as mãos. Amém? Próxima história. Coloca lá para nós. Marcos capítulo 9, versículo 17. E no meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E esse sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino aqui. Presta atenção agora. E eles o trouxeram, quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, caindo ele por terra, revolvia-se. Olha o próximo versículo. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Olha a resposta. O pai respondeu, desde. E tem gente que acha que criança não tem demônio. Que o demônio não toca em criança, toca também. Nós precisamos ficar atentos, amados, com os nossos filhos. Desde criança, esse menino era atormentado. Até que Jesus Cristo dá uma ordem e aqui esse menino ele é liberto. E depois os discípulos perguntam para ele, mas por que nós não conseguimos? E Jesus disse, essa casta só sai com jejum e com oração. Muitas vezes, amados, nos está faltando jejum, nos está faltando oração para que o mundo espiritual se manifeste na nossa casa. Quando eu digo mundo espiritual, porque o reino de Deus se manifeste na nossa casa, na nossa família. Próximo, Lucas capítulo 13, versículo 16. Por esse motivo não se devia livrar deste cativeiro em um dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há quantos anos? É tempo ou não? Uma mulher encurvada, não conseguia endireitar-se, prisioneira de um espírito maligno. Quando Jesus Cristo libertou essa mulher, os religiosos caíram de pau, como se diz hoje, em cima de Jesus. Por quê? Porque Jesus tinha libertado num sábado. Aí Jesus disse, tá, mas o boi e o jumento vocês pegam e levam para pastar, para tomar água. E essa filha de Abraão, que está presa há 18 anos, essa não pode ser liberta. Isso se chama hipocrisia. Quando eu penso mais num boi e num jumento do que numa pessoa que está aprisionada. Todas essas passagens, amados, estão aonde? Aonde que estão essas passagens? Então o mundo espiritual é real ou é invenção? Então nós precisamos entender, amados, que a Bíblia já está nos escrevendo e tem mais citações. Tem várias pessoas que estavam enfermas por espíritos. Vidas destruídas por causa de espíritos malignos. E eu e você precisamos entender, amados, que isso é real. Mas se nós não nos entregarmos a Cristo, como que a nossa vida vai começar a ser mudada? Como que a nossa vida vai começar a ser mudada? Por quê? Quando nós olhamos para o ministério de Jesus Cristo, basicamente, resumindo, Jesus Cristo fazia 3 coisas, que era ensinar, curar e libertar. Fazia mais coisas? Sim, eu estou resumindo. Aonde ele chegava, ele sentava e ensinava as pessoas. Amém? Quando os enfermos eram trazidos até ele, ele curava os enfermos. Quando os endemoniados eram trazidos até ele, ele libertava.
ressuscitava morto, multiplicava pão, multiplicava peixe, fazia muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Sabe por quê? Coloca para nós lá, 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas agora presta atenção aqui, ó. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Quem é? Então olha o que a Bíblia diz: para isso se manifestou Jesus, para destruir as obras. Quem é o único que tem poder para desmanchar, desfazer as obras do diabo na minha vida e na sua vida? Então eu e você precisamos entender muito claro isso na nossa vida. Nós precisamos de Jesus. Se eu e você, amados, não conseguirmos entender isso, se eu e você não conseguirmos assimilar isso, como que o Senhor vai entrar na nossa vida, vai mudar a nossa história e vai nos libertar de tudo aquilo que o inimigo tem feito? Eu e você, amados, precisamos estar atentos que muitas vezes o inimigo está trabalhando na nossa vida muito mais do que nós imaginamos. Mas nós isso não tem nada a ver. E essa história do não tem nada a ver, muitas vezes está destruindo muito cristão. O inimigo está se levantando, está tocando, está destruindo pessoas, está destruindo famílias, está afastando pessoas da presença do Senhor. Por quê? Porque a pessoa acha que não tem nada a ver. O texto que nós lemos, amados, em Mateus 12, vai contar mais uma história. Coloca o texto Mateus 12 para nós, lá coloca o versículo 22. Olha a descrição. Então trouxeram a Jesus o endemoniado, cego e mudo. Estava endemoniado, era cego e mudo. Olha o que a Bíblia diz: Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. Mais uma vez, amados, o poder de Deus se manifesta através de quem? Através de Jesus. Mais uma vez ali é mostrado o poder de Deus. Então ali mais uma pessoa tem a sua vida transformada. Mas sabe o que é interessante? Coloca ali o versículo 24, pode passar um. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos... Os religiosos, até os religiosos, reconheciam que o diabo existe, que Beelzebu existe, que demônios existem. Sabe qual era o erro deles? É que eles olhavam e diziam que o que Jesus fazia, ele fazia pelo maioral dos demônios. Fazia por Beelzebu. Eles estavam tão cegos, eles estavam tão perdidos, que eles não conseguiam nem reconhecer isso. E aí, amados, o inimigo deita e rola. Por quê? Porque quando eu não consigo identificar o que o inimigo está fazendo na minha vida, eu nunca vou conseguir combater. Eu nunca vou conseguir enfrentar aquilo que o inimigo está fazendo. Muitas vezes, amados, o inimigo ele vai se levantar de uma forma tão forte. E o intuito dele é esse, nos destruir. Amém? Só que aí a resposta de Jesus, coloca ali para nós, vai do versículo 25 em diante, pode próximo. Mas Jesus, sabendo o que pensavam, lhe disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Olha o que ele vai dizer: se Satanás expulsa, Satanás está dividido contra si mesmo, como então o seu reino subsistirá? Amados, Satanás ele não se levanta contra ele mesmo. Eu e você precisamos entender: reino de Deus é uma coisa, reino das trevas é outra. Não existe divisão no reino das trevas. Pode existir divisão na igreja, pode existir divisão na tua casa, pode existir divisão no lugar onde você trabalha, mas o reino das trevas ele é unido. Muitas vezes é mais unido do que a própria igreja. Muitas vezes é mais unido do que os que se diz cristão. Que na primeira oportunidade sai falando. O que eu quero que você entenda, amados, que o reino das trevas, ele não se levanta contra ele mesmo. Então por isso que Jesus, passa o próximo versículo. Olha o que Jesus diz: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Então ele estava mostrando uma realidade. O que eu estou fazendo, eu não estou fazendo no poder de Satanás, do maioral, Beelzebu. Porque ele não se divide, ele não luta contra ele mesmo. Então essa história de que eu vou lá pagar para alguém fazer um trabalho, para desfazer o trabalho que fizeram para mim, só engano. A pessoa só está se enganando, está se amarrando cada vez mais.
Por isso que Jesus diz: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Então eu e você precisamos entender que o reino de Deus, ele precisa se manifestar na nossa vida. Porque o intuito do inimigo, amados, é tentar atrapalhar o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes, amados, nós recebemos uma bênção e logo na sequência uma luta se levanta. Não sei se já aconteceu com alguém. Tu vem para a igreja, tu decide te batizar, logo na sequência uma luta levanta, para fazer de tudo para você o quê? Desistir. Você se converte, você começa a mudar de vida, você começa a abandonar pecados e coisas, e o inimigo começa a trabalhar forte para quê? Para fazer você cair. Aí vai se levantar na tua vida, vai se levantar na tua casa, vai se levantar na tua família. Aí você começa lá no teu local de trabalho a falar de Jesus Cristo para as pessoas, e o inimigo vai se levantar. Aí você começa a buscar Deus, você começa a ler a Bíblia, você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a buscar o Senhor, se consagrar ao Senhor, e o inimigo ele vai se levantar. Por isso que Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá. Ah, pastor, então se é assim, então eu vou desistir. Não pense nisso, porque vai ser pior. Eu e você temos que aprender uma coisa, amados: se Deus está do nosso lado, o inimigo pode fazer o que quiser, pode se levantar da forma que quiser, mas vai se levantar para cair. Vai se levantar para cair. Eu e você, amados, temos que entender uma coisa: Deus está acima de toda obra maligna. Pode se levantar pessoas para te fazer mal, pode fazer qualquer tipo de feitiçaria, o que for. Ah, mas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, não interessa. Se Deus estiver com você, o inimigo vai se levantar para cair. O próprio Cristo disse que ele vai vir por um caminho para te destruir, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir da tua presença. Por quê? Porque Deus vai estar com você. Então, amados, não é eu fugir achando que a coisa vai ser mais fácil, não. É eu me render a Cristo. É como diz o salmista: aqueles que habitam lá no esconderijo do Altíssimo. É quando, amados, eu entendo que Deus é que tem que estar no controle. É Deus que tem que estar me guardando, é Deus que tem que estar me protegendo, é Deus que tem que cuidar da minha vida, é Deus que tem que cuidar da minha casa, é Deus que tem que cuidar da minha família. É quando eu entendo, amados, eu começo a fazer aquilo que a palavra me diz, e o inimigo se levanta e diz assim: mas eu vou orar mais. Eu decido no meu coração: não, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante. Aí o inimigo vai lá e vai tentar se levantar nas tuas finanças só para te atacar, para você desistir. Diz: agora que eu estou na igreja, agora que eu comecei a fazer, a coisa apertou. Não caia no engano do inimigo. Coloca para nós lá Mateus capítulo 6, versículo 24. Olha o que a Bíblia diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um ou amar outro, ou irá se dedicar a um ou desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E quanto o inimigo prende pessoas na área das finanças? Para que as pessoas não cumpram o que a Bíblia diz e não vivam o que Deus tem para a vida delas. Muitas vezes, amados, nós precisamos começar a entender o que o inimigo está fazendo. Nós precisamos começar, amados, a entender as formas que o inimigo está trabalhando na nossa vida para nos destruir. Porque, amados, se eu e você não começarmos a ficar atentos para isso, a pergunta é: como que nós vamos vencer as astutas ciladas do inimigo, do diabo? Se hoje você parasse para analisar rapidamente a sua vida, você consegue entender o que é espiritual? Você sabe aonde o inimigo tem se levantado? Você sabe aonde o inimigo está tocando? Você sabe o que o inimigo está fazendo? Porque muitas vezes, amados, a luta é tão grande, de todos os lados, e a gente não sabe, não tem nem noção do que está acontecendo. Aí, amados, para e pensa um pouquinho: quais são as áreas que o inimigo vai atacar na nossa vida? Quais são as áreas que você acha que o inimigo vai tocar? Emocional, mental, psicológico. Nos olhos, o que eu vejo. Nos ouvidos, o que eu ouço. A boca, o que eu falo. Religiosidade. Amados, se tem uma coisa que o inimigo quer que eu e você sejamos, é religiosos.
Agora, se tem uma coisa que ele batalha para que eu e você não sejamos, é filhos de Deus. Eu e você, amados, precisamos entender que nós fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, mas como filhos de Deus, não como religiosos dentro de uma igreja. Há uma diferença entre filho e religioso. Mas o inimigo vai trabalhar aí também. Outra coisa, amados, o inimigo vai trabalhar na nossa incredulidade, para que nós não venhamos crer. O inimigo, amados, vai trabalhar para que eu e você não liberamos perdão. E quantas pessoas, amadas, estão amarradas aí? Não conseguem perdoar. Não conseguem limpar o coração, não conseguem deixar Deus tratar o seu coração. E tudo que o inimigo quer é que a pessoa fique presa. Quantas coisas, amados, o inimigo vai trabalhando na nossa vida? Em quantas outras áreas o inimigo vai trabalhando na nossa vida? Nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, nos filhos. Para quê? Para nos atacar. Aí muitas vezes você está lá no teu local de trabalho, trabalhando, fazendo tudo certinho, e aí pega um colega de serviço teu e começa a te incomodar. E aí você acha que é só alguém que está te incomodando, muitas vezes não, é o inimigo que está fazendo de tudo para te derrotar. Está fazendo de tudo para ver se você perde o teu serviço, está fazendo de tudo para ver se você perde a tua bênção. E isso tudo, amado, está acontecendo aonde? No mundo espiritual, mas vai refletir aqui, no mundo físico. Muitas coisas, amados, que eu e você estamos vivendo, é resultado do mundo espiritual, que nós olhamos, não vemos, não entendemos, não enxergamos, e muitos acreditam que nem existe, mas estamos sofrendo as consequências. Então, quando paramos, amados, para olhar para tudo isso, a pergunta que eu faço para você: como vencer? Como vencer, amados, tudo isso? Eu quero falar, amados, 4 coisas básicas e rápidas, para que você possa entender. Poderíamos falar mais coisas? Poderíamos, mas nós íamos tomar muito tempo. Primeira coisa que eu quero falar com você: obedeça a Deus. Diga comigo, eu preciso obedecer a Deus. Coloca para nós lá 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho? Aí a pergunta bem básica, amados: você crê em Jesus? Isso é o que vai fazer diferença na minha e na sua vida. Porque foi Jesus Cristo que pagou um alto preço numa cruz. Hoje nós olhamos e a cruz, ela está? Ela está? Porque Ele já pagou o preço. Por isso que hoje a cruz está vazia. Amém? Mas o trono está ocupado. E um dia Ele vai vir para buscar a sua igreja. Então, amados, a nossa vitória é a nossa fé. É através da nossa fé. E quando eu e você, amados, unimos obediência e fé, você acha que o inimigo vai conseguir nos derrotar? Não. Quando eu e você, amados, olhamos para aquilo que a palavra está nos mostrando e dizemos assim: pela fé eu vou obedecer. Isso vai fazer a diferença na nossa história. Isso vai fazer a diferença na nossa vida. Porque, amados, tem coisas que muitas vezes nós vamos olhar para a palavra e se não tivermos fé, nós não vamos conseguir obedecer. Muitas vezes tem coisas que nós vamos dizer assim: nossa, mas não sei, eu acho que eu não vou fazer isso aqui. Mas tem coisas, amados, nós precisamos olhar e dizer assim: não, pela fé eu vou fazer. Se Deus colocou aqui é porque eu preciso fazer. Eu preciso cumprir o que a palavra me ensina. Senão eu não vou conseguir viver o que a palavra me diz. Amém? Segunda coisa: mortificando as obras da carne. Diga: eu preciso mortificar a minha carne.
Coloca para nós lá Gálatas capítulo 5, versículo 19. Olha, quando nós falamos em obras da carne, quais são as obras da carne? Elas são conhecidas, como a Bíblia diz, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino. Paulo deixa bem claro, pode fazer, mas não vai herdar o reino de Deus. A Bíblia deixa claro, amados. Então nós precisamos começar a olhar isso. Muitas vezes, amados, eu e você, nós precisamos olhar para nós e ver aonde o inimigo está trabalhando na nossa vida. Ele vai trabalhar, amados, aqui, nos desejos da nossa carne. Aquelas reações que às vezes a gente tem sem pensar. Aí depois a gente faz e a gente se arrepende. E ali a gente percebeu, o inimigo trabalhou na minha vida. Mas eu e você precisamos entender uma coisa, que o cair é do, mas o levantar é de Deus. Todos nós somos falhos, até eu. Posso falar até muito mais do que vocês. Todos nós temos ponto fraco, e o inimigo sabe disso. O inimigo vai fazer de tudo, amados, para nos derrotar. Ele vai fazer de tudo, amados, para que eu e você venhamos cair. Por isso, amados, que a nossa luta não é contra o fulano, o ciclano, ou contra esse ou contra aquele. A nossa maior luta é contra nós. Porque é as nossas obras da carne que vão nos derrotar. Muitas vezes nós ficamos preocupados, mas o que o fulano está falando a meu respeito? A inveja do outro, o olho gordo do outro, o ciúme do outro. Amados, isso aí é do outro. Agora eu tenho que cuidar daquilo que eu posso estar fazendo, que estou dando liberdade para o inimigo. Então nós precisamos aprender isso, mortificar a nossa própria carne. Amém? Terceiro, cuidado com as falsas doutrinas. Diga, eu preciso cuidar das falsas doutrinas. Preste atenção, olha o que a palavra diz. Coloca lá, 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus. E venceram os falsos. Então, se existe falso profeta, ele está dizendo também existe os verdadeiros. Mas se existe verdadeiro, também existe o falso. O que o falso profeta faz? Ele prega algo parecido com o que está mas que agrada os ouvidos de quem ouve. Então vai ser agradável aos teus ouvidos, mas pode não ser agradável a Deus. Então ele diz, filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês, diga, aquele que está em mim, é maior do que aquele que está no mundo. O mundo é de quem? Vocês já aprenderam. A Bíblia diz, o mundo jaz do maligno. Mas às vezes as pessoas se enganam e dizem assim, não, mas o mundo é de Deus. Se o mundo fosse de Deus, você acha que estaria essa bagunça? Não. Mas Deus, quando nos fez, nos deu livre-arbítrio, e por isso que nós decidimos o que fazemos. Por que Deus permitiu, pastor, por que Deus permitiu que uma pessoa boa fosse morta, fosse assassinada, uma criança fosse abusada, fosse estrupada? Agora a culpa é de Deus? Agora o responsável é Deus? Não, cada um é responsável pelas suas ações. Olha o que ele vai dizer no próximo versículo. Eles procedem no mundo, e por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos, quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconheceremos o espírito e o espírito do. Amados, cuida. Porque às vezes pode ser agradável
aos nossos ouvidos, pode ser agradável aquilo que nós queremos, mas a pergunta é, e é agradável ao que Deus quer? A palavra está sendo agradável àquilo que Deus quer? Nós temos que começar a ter cuidado disso, amados. Porque às vezes o evangelho ele pode ser facilitado, mas o acesso ao céu vai ser facilitado? Não. Então nós temos que ter muito temor e tremor, de reconhecer, amados, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Quando reconhecermos, te arrepende. Precisamos nos arrepender, dizer assim, Senhor, eu errei. Eu preciso mudar nisso aqui. A Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração, mas também errava. Então nós precisamos aprender a reconhecer aonde erramos para não errar de novo. Aprendermos a lição. E aí, amados, nós vamos começar a vencer. Amém? Última coisa, amados. Esteja vigilante sempre. Diga, eu preciso estar vigilante sempre. Coloca para nós lá 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e 13. Por isso aquele que pensa, diga, pensa, só pensou, só imaginou, só se achou bom. Aquele que pensa em estar de pé, veja que não caia. Olhe para o versículo. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento, para que vocês a possam. Então nós precisamos entender, amados, a tentação vem, mas a Bíblia está nos dizendo, nunca é acima das nossas forças. Sabe por quê? Porque Deus nos conhece. Deus sabe, amados, até onde eu e você conseguimos. Então, se o inimigo conseguiu nos enganar, nos lubridiar em alguma coisa, nos passar a conversa, é porque o inimigo achou alguma brecha. Então, aí, opa, para aí. Se o inimigo conseguiu me levar a fazer isso aqui, então, para aí, o que aconteceu? Ah, mas é que foi sem querer. Tá, mas então, presta atenção mais um pouco. Fica mais atento, porque o inimigo está rondando, o inimigo está trabalhando. Nada mais satisfaz o inimigo, amados, do que quando Deus nos abençoa hoje e Ele já está preparando, mas amanhã eu vou te derrubar. E quando Ele lança uma seta, essa seta pega. Por quê? Porque às vezes a gente descuida. E isso é normal, porque somos seres humanos. Erramos, somos falhos, fracos e pecadores, todos nós. Não existe um sequer que seja perfeito. O único que existiu que era perfeito, que é perfeito, é Jesus. Fora Ele, amados, todos nós somos falhos e pecadores. Ah, mas eu pareço muito bom. A aparência não serve para muita coisa. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Amém? Interessa se é pastor, se é esse, se é aquele, erra. Falha. Se não cuidar, cai. É isso que eu e você precisamos entender. Então, amados, nós precisamos entender, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O inimigo, amados, ele vai ficar olhando para a minha vida, para a tua vida e procurando uma brecha. Pedro não falou isso? Que ele fica como um leão rugindo ao nosso derredor, esperando assim, quando é que tu vai dar uma oportunidade? Quando é que tu vai dar uma brecha? E ele vai tentando, vai tentando. No momento que a gente deu só uma resbaladinha, o inimigo, pá, te peguei. O inimigo, às vezes, amados, não precisa de uma porta aberta. Às vezes, só uma fresta. Ele já consegue entrar e fazer o estrago. Às vezes, uma palavra que tu fale, já é o suficiente para o inimigo conseguir te derrubar. Então, nós temos que ter isso. Nós temos que ter esse cuidado, para não cair. Porque nós estamos no mundo. Enquanto que nós estivermos aqui, somos todos suscetíveis ao pecado. Coloca para nós o versículo 23 desse mesmo texto aqui. Olha o que Paulo diz, ó. Todas as coisas são
lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas. Nós precisamos começar a olhar e dizer assim, não, para aí. Isso aqui está todo mundo fazendo, mas não é legal não, eu não vou fazer. Eu poderia fazer, tenho livre-arbítrio para fazer, mas não quero. Eu poderia adulterar, mas não quero adulterar, eu tenho a minha esposa, não quero. Eu poderia me drogar, mas eu não quero. Entende? Eu poderia roubar, eu poderia enganar, mas eu não quero. É quando, amados, nós começamos a tomar as rédeas da nossa vida e começamos a dizer assim, isso aqui eu não quero. Aí nós não vamos vivendo do jeito que a coisa vai. Entende? Ame empurrando com a barriga. Não. É quando nós colocamos Deus no centro de todas as coisas. É quando a nossa vida está 100% entregue nas mãos de Jesus Cristo. E aí nós vamos dizer assim, eu não tenho mais livre-arbítrio. O livre-arbítrio que eu tinha, eu entreguei o dia que eu desci as águas. O que eu quero agora é fazer a vontade de Jesus. Agora já não sou eu mais quem vive, como Paulo disse, é Ele que vive em mim. É Ele que está no controle, é Ele que manda, é Ele que faz. E todos os dias, amados, nós temos que levantar e dizer assim, eu tenho que mortificar minha carne. Eu não posso dar uma brechinha, porque senão esse infeliz desgraçado se levanta e vai querer me destruir. Esse infeliz, no caso, sou eu mesmo. É assim que funciona. Tudo que o inimigo quer, amados, é isso. E é comigo, é com você, é com todos nós. Ele vai fazer de tudo. Isso, amados, é o mundo espiritual. Isso, amados, é quando as coisas nós olhamos e tem coisas que nós não vamos conseguir entender. Por que o meu casamento está tomando esse rumo? Por que a minha fé está enfraquecendo? Uma pergunta básica aqui. Quem é que tem dificuldade em orar? Pode levantar a mão. Porque orar é um desafio. Quem é que já orou sem vontade de orar? Mas sou eu pastor, pois mas tem dias que eu também não tenho vontade de orar. Tem dias que eu digo, hoje eu não queria orar. Mas aí eu lembro, mas eu preciso. Com vontade, sem vontade, eu preciso. Vocês também não têm vontade de vir no culto? Eu também não tenho. Tem dias que se eu pudesse eu ficava em casa. Mas aí eu me lembro, vou ficar fazendo o que em casa? Eu vou para Netflix. Eu vou ficar no celular olhando o Instagram. São escolhas. Quem é que gosta de ler a Bíblia? 5 minutos depois que você começou a ler a Bíblia, o que você pensa? Está na hora de parar. Veio sono. Tu fica 2 horas na frente de um celular. O olho não pisca. Pegou a Bíblia 5 minutos depois. 5 minutos. É ou não é? Quem é que lê a Bíblia todos os dias? Não adianta você... Deus está vendo. Porque se você levantar a mão e você não lê a Bíblia todos os dias, é Deus que vai prestar conta. Deus vai chegar hoje de noite, vai te tirar teu sono e vai fazer tu ler 3 horas da manhã, vai fazer tu ler a Bíblia. E se hoje alguém levantou a mão e não conseguir dormir, vai ser por causa disso. É Deus te mostrando, tu lá tu levantou a mão, eu quero ver agora tu ler. E eu não estou te amaldiçoando. Eu só estou dizendo que Deus vai te cobrar. Porque levantar a mão e dizer assim, eu leio a Bíblia, faz 1 semana que eu não toco nela. Qual é o teu nível de relacionamento com a Bíblia? Quem é que já esqueceu Bíblia na igreja? Quem é que já esqueceu o celular na igreja? Não, tirando a minha esposa. Pastor, como é que eu vou esquecer o celular? Eu preciso do celular. Da Bíblia não? Quantas horas você passa por dia com o celular na mão? 20. Então tu dorme só 4 horas.
Você já pensou 20 horas com a Bíblia na mão? Muitas vezes, amados, a gente quer viver as maiores bênçãos de Deus, é ou não é? Todo mundo quer ser abençoado. Mas pagar o preço de jejum e oração, quem é que gosta de jejuar aqui? Quem é que gosta de jejuar? Vou ficar 3 dias sem comer nada, só água, coisa boa. Quem é que gosta? Mas gostando ou não, quem é que faz? Uma vez eu fiz um jejum de 30 dias. Eu me alimentava só, isso trabalhando, eu me alimentava do meio-dia às 6 da tarde. Às vezes eu conseguia só almoçar, e de tarde eu não conseguia comer nada. 30 dias consecutivos. As maiores lutas espirituais veio na sequência. E aí, pastor? Pois é. É que antes de Deus aprovar, primeiro Ele prova. E aí, realmente é o que tu quer? Porque quando está dando tudo certo, é fácil da gente dizer assim, nossa, glória a Deus, hoje eu vou para a igreja. Está dando tudo certo na minha vida? Quantas vezes, amados, o inimigo está trabalhando na nossa mente, no nosso coração e nos tirando aqui dentro o que Deus está falando conosco? Se eu perguntar, quem é que lembra qual é o tema da mensagem de hoje? Eu falei, todo mundo ouviu. Todos lembram? É que foi muito rápido, pastor. Muitas vezes, amados, o inimigo está trabalhando dentro para que a palavra de Deus não entre no teu coração. Tem gente que passa o culto tomando água e em casa não toma água. Eu já descobri que aquela água é ungida. Hã? Ué. Tem gente que em casa consegue ficar 3 horas sem ir no banheiro. Na igreja vai de 10 em 10 minutos. E lá sai a minha esposa do banheiro. Muitas vezes o inimigo só está te distraindo. Alguém deu um sorriso e a pessoa, hã? O que aconteceu? Viu? Está só distraindo. E aí a pergunta, e como você vai sair daqui? Se durante todo o tempo que você estava aqui, ao invés de prestar atenção na palavra, o inimigo ficou te distraindo. Aí você vai sair lá e alguém chega assim, nossa, tu viu aquilo ali que o pastor falou? Não. Ele falou isso? É. Ou senão a pessoa ainda vai dizer assim, tu viu que o pastor falou tal coisa? Não, ele não falou isso. Ah, mas eu acho que eu ouvi ele falar. Muitas vezes o inimigo só está te distraindo. E você está onde? Mas eu estou dentro da igreja, pastor. Até aqui o inimigo vai me atacar, é aqui o lugar que o inimigo mais vai te atacar. Porque muitas vezes você entra aqui mudo e sai daqui calado, mas quer ser abençoado. Você não consegue abrir a boca para dar um glória a Deus. Você não consegue prestar atenção na palavra. E do mesmo jeito que você saiu de casa, é o mesmo jeito que você volta para sua casa. E aí quem é que saiu vitorioso? O inimigo. Porque mais um dia você foi à casa de Deus, mais um dia você teve a oportunidade de ser abençoado por Deus, mas você estava distraído. Por que o diaconato tanto caminha, fica trocando um de lado para o outro, que vai e volta, meu Deus do céu. E aí tem muita criança lá naquela igreja. É um chorando lá no fundo, é o outro aqui. Glória a Deus pelas crianças. Tem criança que adora mais do que os adultos aqui dentro da igreja. Se vocês virem a Lisa aqui, a Lisa adora. Tem 1 ano e pouco. Fica assim, ó, em êxtase na hora do louvor. E ainda fica olhando para as pessoas para ver se, tipo assim, e vocês aí?
Vai ficar parado que nem um poste? Aí muitas vezes, amados, a gente está daqui pregando e a gente está prestando atenção. A Sara passou, já teve umas pessoas que já ficaram olhando. A irmã levantou, opa, lá vai a Jaqueline com a bolsinha. Será que ela vai embora? Ih, eu acho que o pastor falou alguma coisa. Não vai embora, né, Jaque? Não. Só vai dar mamar pro filho. Parte de ser mãe. Você está entendendo o que eu estou fazendo agora? O inimigo não precisou te tirar de dentro da igreja. Ele pode te distrair aqui dentro. Quem é que já dormiu dentro da igreja? Vamos? Cadê os corajosos? Como assim, pastor? Quem é que já não fez assim? Aquela, opa! Aí tu sai de casa sem sono. Tu chega na igreja, te dá um sono e tu vai aqui, ó. Acabou o culto. Chega em casa, meia-noite. Por que aqui você estava com sono? Esse dia o Charles me disse assim, ô pastor, hoje eu quase dormi. O senhor estava muito calmo. Tem que dar umas lapadas. Que aí a gente fica esperto. Né, Charles? O senhor estava pregando muito calmo, coisa. Ele nem percebeu que eu estava com a minha garganta fechada, nem conseguia falar muito. Presta atenção, amados. Eu pareço que eu estou brincando aqui com vocês agora. Eu não estou brincando. Eu só estou mostrando para vocês como é fácil distrair vocês. A mesma coisa o inimigo faz na nossa vida. E aí muitas vezes, amados, nós estamos olhando e vendo a nossa vida indo pelo ralo. Casamento, família, financeiro. E a gente fica pensando, o que está acontecendo? Só que a gente está tão distraído, olhando para tanta coisa, prestando atenção em tanta coisa que está acontecendo, e a gente não consegue prestar atenção em nós. Você não consegue prestar atenção no que o inimigo está fazendo na tua vida. Aí você acha, o teu marido está chato, e aí você fica pensando, que homem chato eu arrumei. Aí você fica pensando, mas antes não era tão chato. E você não consegue muitas vezes perceber que o inimigo está trabalhando só para destruir o teu casamento. Por que na época do namoro tudo era flores, e aí depois começa a aparecer só os defeitos? Porque muitas vezes, amados, o inimigo só está trabalhando só para te mostrar o lado ruim da moeda. E aí muitas vezes você foca só no lado ruim. Mas aquilo que era bom, que é bom, aí você despreza. Aí você olha e você vai dizer assim, mas não tem nada de bom nessa pessoa. É engraçado que casou e dizia que amava. Agora já não ama mais. Atou o burrinho, vai comer a grama até o fim. Tem escolha. Se é com chatice, se é sem chatice, é até o fim. Ou pede para morrer. Porque a Bíblia diz, até... Tem que ser, né? Nem diz, a gente é que diz quando vai orar. Que seja até que a morte os... A Bíblia diz lá, né? Que se não for a morte, estamos lascados. Então quer separar? Pede para morrer. Senhor, acelera o processo aí que eu não estou aguentando mais. Não, eu estou aguentando, graças a Deus. Show de bola. Pode me dar mais 100 anos que eu quero ficar com a mesma mulher. Glória a Deus. Amém? Pode ser com a mesma. Nós tá os dois velhinhos, banguela, sem dente, mas é com essa aí, até o final. Agora vamos falar sério? Fica de pé. Volta lá e coloca lá Mateus 12:30. Presta atenção. Quem não é por mim, você é por Jesus ou não? Então cumpra a palavra.
Porque se você não cumprir, você é contra. Ah, mas é que eu não quero, então você é contra. Ah, mas eu não gosto, você é contra. A Bíblia deixa bem claro, quem não é por mim é contra. A Bíblia está dizendo, e quem comigo não ajunta, tem gente que mais espalha a alma do que ganha. Nós precisamos cuidar, amados. Nós precisamos, e isso tem que ser individual. Muitas vezes as pessoas acham que vão vir na igreja e que o culto vai mudar a história da vida delas. Só vai mudar a história da tua vida se você permitir. Não existe pastor que tenha poder para mudar a tua vida, só Jesus pode mudar. Pode ser uma criança aqui pregando. Se você abrir o teu coração, Deus transforma a tua vida. Pode ser a mula de Balaão aqui pregando. Se você abrir o teu coração, Deus te abençoa. Você está entendendo? Depende de quem? Depende de você. Se você abrir o seu coração, se você crer, se você pegar a palavra e dizer assim, é isso que eu quero para a minha vida, eu vou fazer. Gostando ou não, eu vou fazer. Ah, mas eu vou ver, porque de repente o pastor anda uma palavra muito dura, vou ver um outro pasto. Amados, a palavra é a palavra. Você quer negociar princípios e valores? Aí muda. Por isso, amados, que nós temos que parar e pensar. Nós estamos aqui de passagem. Você já percebeu isso? Uns vão mais cedo, outros vão mais rápido. Às vezes a gente olha e diz assim, nossa, o fulano bem novinho morreu. O outro está aí há 90 e tantos anos e não morre. Mas um dia todos nós vamos morrer. Aí tem gente que fica se apegando às coisas da terra. Amados, daqui nós viemos pelado e no máximo nós vamos voltar com uma roupa. Isso se nós não for pelado. Ai, o pastor está falando heresia. Você participou de algum sepultamento da época do Covid? O que a pessoa levava? Ia ensacado dentro de um saco. Eu fiz sepultamento de pessoas que morreram com Covid. Da funerária chegar e dizer assim, ninguém chega perto, primeiro nós vamos enterrar. Pegava de dentro, puf, paf, soca dentro, fecha tudo, tá, agora vocês podem chegar perto se vocês quiserem. Eu fiz encomendação de corpo depois do corpo ter sido enterrado. Por quê? Porque não podia chegar perto. Só que às vezes a gente esquece que o que a gente está fazendo aqui vai determinar para onde vai a nossa alma. Se a nossa alma vai subir ou se a nossa alma vai descer. Se a nossa alma vai para o céu ou se a nossa alma vai para o inferno. Hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer quebrar cativeiros na tua vida. Fecha os teus olhos. E faça um pedido para o Senhor. Senhor, se tiver cativeiros espirituais na minha vida, me mostra e já começa a quebrar agora. É essa oração que você tem que fazer por você. Eu não vou orar. É você que precisa dizer assim, Senhor, se tem cativeiro na minha vida espiritual, pode começar a desmanchar. Você quer mudança, é você que tem que começar a buscar. Tem que parar de ficar esperando que os outros façam por você. É você que tem que dizer assim, Senhor, se tem coisas na minha vida que precisa ser mudada, começa agora. É você que precisa abrir o teu coração, eu preciso abrir o meu coração por mim, você precisa abrir o seu coração por você. É pedir, Senhor, começa a desfazer toda obra maligna na minha vida, toda maldição hereditária, toda maldição lançada, toda maldição adquirida, tudo aquilo que o inimigo tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família, começa a cair por terra agora. Começa a declarar isso na tua vida, começa a declarar isso na tua casa, começa a declarar isso na tua família. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, nós nos humilhamos diante do Senhor, nós clamamos ao Senhor neste momento. Começa a destruir cativeiros neste lugar. Todo cativeiro
feito por demônios, por espíritos malignos, toda obra das trevas que está agindo, em nome de Jesus Cristo, começa a cair por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, começa a cair por terra agora. Eu repreendo agora todo demônio que está oculto, que está escondido, todo demônio surdo, todo demônio mudo, começa a cair por terra agora, começa a bater em retirada agora, começa a largar essa pessoa agora, começa a mudar a história dessa vida, Pai, agora, porque há poder no teu nome, há poder no nome de Jesus Cristo, há poder no sangue de Jesus Cristo. Então o Senhor vem mudar a nossa história, vem desfazer, Senhor, vem desfazer as obras do diabo na nossa vida, vem desfazer as obras malignas na nossa vida, vem nos tirar do ocultismo, da feitiçaria, de tudo aquilo que o inimigo um dia fez na nossa vida. Se algum dia, Pai, nós colocamos o nosso pé num lugar de ocultismo, que o Senhor agora traga a nossa memória e nos liberte agora, em nome de Jesus. Que o teu reino seja chegado nas nossas vidas através de Jesus Cristo, porque Ele expulsa os demônios pelo poder de Deus. Então é chegado o reino de Deus nas nossas vidas. Eu declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus.